Estamos muito contentes de estar aqui, ver os irmãos, todos nos vermos juntos aqui. A maior graça, a maior maravilha é Cristo Jesus presente aqui, não é? Aquilo que acontece todo domingo na igreja, em todos os cultos, quando a igreja se reúne. Não estou me referindo ao momento que você tem devocional, mas quando a igreja de Cristo se reúne, a congregação a qual Ele deu autoridade, pela qual Ele morreu. Então, louvamos a Deus por isso, como temos feito até esse momento, e vamos continuar fazendo. Como você viu, os nossos temas, os temas que regem o culto de hoje, o tema teológico é o amor de Deus. O amor de Deus é inquestionável, mas não quer dizer que seja bem entendido. Existe uma diferença entre essas coisas, né? Então, há aquelas pessoas que vão dizer, não, claro que Deus nos ama, mas elas não entendem o que significa. Nosso tema antropológico é a fonte do nosso vigor, porque o amor de Deus é que move os crentes. Paulo era constrangido pelo amor de Cristo, de tal sorte que ele não tinha outra opção senão se dar obedientemente. Sua obediência não era para conseguir nada, não era para conquistar nada, não era para conquistar o favor diário de Deus. Sua obediência era uma resposta amorosa, defeituosa, como a de todos nós, ao perfeito amor de Cristo. E é isso que a gente está meditando hoje aqui. E o texto que vamos usar começa com um verso que é muito conhecido, mas não quer dizer que seja também bem compreendido, né? E está lá em João 3, de 16 a 21. Peço que você abra aí a sua Bíblia, seu dispositivo, onde você tem o texto. João, Evangelho, capítulo 3, de 16 a 21. O tema da nossa mensagem dessa manhã é o ofensivo amor de Deus. O ofensivo amor de Deus. Sim, o amor de Deus é uma ofensa para nós, conforme esse texto nos ensina. O texto diz assim, em João 3, 16 a 21. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. A condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais. Pois todo aquele que pratica o mal detesta a luz e não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Essa é a palavra do Senhor. Amém? Irmãos, o amor de Deus é ofensivo e nós passamos a ver isso agora. Em 1972, um autor chamado Ira Levin escreveu um livro que se tornou até filme em mais de uma versão depois. O nome do filme é As Esposas de Stepford. Um jovem casal com filhos pequenos se muda para uma cidade interiorana nos Estados Unidos e começam a viver ali. Logo depois de um pouco tempo, a esposa, a mulher, começa a perceber que todas as mulheres do local são extremamente dóceis. Elas têm seu maior prazer em fazer tudo que o marido quer. Elas cuidam da casa, elas cuidam das crianças, elas cuidam de tudo que o marido quer, para que os maridos fiquem livres para o seu trabalho e para outras coisas. Quando ela vai se encontrando com essas mulheres ao longo da história, do livro e dos filmes, ela percebe que essa atitude é meio afetada. Não é lá uma atitude muito espontânea como parece. E à medida que ela vai se envolvendo mais e questionando mais aquela sociedade na qual agora está vivendo, ela vai percebendo o que realmente está acontecendo ali, e ela fica muito espantada quando ela consegue saber o que houve, o que ocorre naquela pequena cidade. Guarde isso aí, porque a gente volta a isso daqui a pouco, para que você tenha em mente. Mas a pergunta que aquela mulher está enfrentando é a seguinte: tudo bem, eu amo meu marido, mas desse jeito como elas estão fazendo, elas não são assim submissas, elas são subservientes.
elas fazem tudo. O desejo dele é ordem, né? Qualquer palavra é obedecida sem nenhum questionamento, nunca. Esse era o problema que ela estava enfrentando ali. Nós temos dois problemas para enfrentar com esse texto aqui, enquanto você guarda parte dessa história que eu contei aí na sua mente. A primeira dificuldade que nós temos é definir palavras. Bom, não é qualquer palavra, eu me refiro a duas palavras em especial. Uma é a palavra mundo, a outra é a própria palavra amor. Ambas aparecem no texto. E normalmente a gente pensa que Deus ama o mundo, de qualquer jeito. Mas a palavra mundo nas Escrituras carece, como todas as outras, do contexto em que ela aparece. Jesus não está aqui se referindo a cada pessoa que existe no planeta. Ele está falando, Deus amou o mundo, e todo o contexto que você tem antes e depois disso, fala de um mundo que está no pecado. Você se lembra como começa essa história, não lembra? Isso aqui é uma conversa com Nicodemos. Nicodemos era um mestre, um professor, um doutor da lei. Ele era ensinado, ele fazia parte do alto escalão dos fariseus. E ele foi conversar com Jesus. Ele começa dizendo, bom mestre, eu sei que tu és vindo de Deus, porque ninguém pode fazer o que você faz sem que Deus esteja com ele, se Deus não estiver com ele. E Jesus, ignorando completamente isso, diz assim, olha, vou te dizer uma coisa com muita certeza, se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino de Deus. E aí ele fica confuso com aquilo. Ele fala, ele pergunta, mas o homem pode entrar novamente no ventre de sua mãe e nascer de novo? Ele não era estúpido realmente, irmãos. Ele está perguntando, existe essa possibilidade de alguém, na minha posição, por exemplo, com tudo que eu já fiz, com tudo que eu tenho, com toda a idade que eu tenho, existe a possibilidade de uma segunda chance de começar de novo, realmente? Como você está dizendo, porque você não disse fazer as coisas um pouco diferentes, você disse nascer de novo. Você está querendo que eu volte a estaca zero. E o Senhor Jesus fala, eu não quero que você volte a estaca zero naturalmente em tudo o que diz respeito à carne. Seja física, seja suas capacitações. Mas aquilo que diz respeito ao Espírito. E essa obra, ela é tão misteriosa quanto o próprio Espírito. Que é como o vento. Ele sopra onde quer, você percebe, mas você não consegue determinar exatamente. Nem naquela época, nem hoje, irmãos. Hoje a gente conseguisse determinar o vento, né? Seria uma maravilha. Você, se conseguir saber isso, fala com o pessoal lá que monitora os tornados lá no meio oeste americano. Eles gostariam muito de saber quando vai aparecer um tornado, mas até hoje ninguém pode afirmar com certeza qual vai aparecer, que tipo vai aparecer. E assim age o Espírito. Soberanamente ele faz com que isso aconteça. Não fique impressionado, Nicodemos, de eu falar isso para você. Você conhece Deus, alguma coisa você conhece, então você sabe que Deus pode fazer sim, com que o homem comece do zero, comece de novo, com que aquela história seja como que apagada, num certo sentido, para que ele possa espiritualmente viver. Na sequência, então, temos o texto aí. De repente parece que Jesus muda um pouco para dizer alguma coisa que não estava bem na sequência da história, mas na verdade tem tudo a ver, porque é isso que ele vinha dizendo. O mundo, Nicodemos, é exatamente isso. O mundo que está aí precisa ser zerado. Só que vocês não conseguem fazer isso. O nascimento natural não consegue fazer isso. Nenhum esforço humano consegue fazer isso. O Espírito é o único que consegue fazer isso. Portanto, o mundo aqui não é uma referência a cada pessoa, mas ao estado pecaminoso desse mundo, que Deus amou de tal maneira. E aí vem a outra palavra, o amor, que aqui está na forma verbal. Deus amou o mundo de tal maneira. E amor a gente precisa naturalmente qualificar novamente, porque a palavra foi esvaziada de sentido. O poeta disse que o amor seja eterno enquanto dure. Isso é bonito, como poesia é uma maravilha, como vida é uma droga. Só que muita gente embarca nisso. Muita gente embarca nisso. O amor nem é maravilhoso, eu achei a pessoa da minha vida pelos próximos 2 anos. Pois ela acha outra pessoa da vida dela, e assim vai. Nossos jovens são ensinados assim, nossas crianças estão sendo ensinadas assim. O amor foi esvaziado de sentido.
Mesmo um texto como esse que mostra que Deus amou, sacrificando-se, que Deus amou, tomando uma atitude pelo bem de pessoas que não mereciam, mesmo um texto como esse tem a palavra amor, o verbo amar aqui, adulterado, esvaziado de sentido, para significar qualquer sentimento vago de afeição que alguém tenha por outra pessoa. É a mesma coisa Deus. Mas pior, no caso de Deus aqui, nós ainda achamos que Deus amar o mundo é a coisa mais natural que tem. Certamente Deus tem quase obrigação de nos amar. Quando a palavra dele no Antigo Testamento e no Novo Testamento deixa bem claro que Deus resolveu amar porque quis amar. Toda vez que Deus fala que amou Israel, Ele nunca diz: amei vocês porque vocês são tão especiais, mas vocês são tão inclinados à espiritualidade, mas vocês têm assim uma afeição religiosa maravilhosa. Não! Sempre que você lê Deus falando que amou o seu povo, vem logo alguma coisa depois dizendo: apesar de vocês. Deus nos ama não por causa de nós, mas apesar de nós. Então, essa é a primeira dificuldade. Definir essas palavras como eu agora coloquei, porque essa definição que eu dei para os irmãos é apenas bíblica. Segunda coisa, outro problema que nós temos aqui, outra dificuldade, é não levar em conta os efeitos da queda sobre a raça humana. Como eu disse há pouco, parece que Deus tem a obrigação de nos amar. Olha, o mundo está aí, Deus precisa nos ajudar, Deus tem que nos amar, e nós esquecemos o efeito da queda. Parece que a queda foi um tropeção que nos aconteceu. Nós tratamos muitas coisas que nós fazemos como se fossem coisas que nos acontecessem. Você já reparou isso? Ao invés de assumirmos responsabilidades e culpa, nós dizemos: olha, aconteceu isso assim. Eu cheguei atrasado porque a condução atrasou. Você só não explicou que a condução, na verdade, chegou quando você estava lá. E você não estava no ponto mais cedo. Você não chamou o táxi mais cedo, o Uber, seja lá o que for. Você não se preparou mais cedo. Não, mas foi o meio de transporte o problema. É sempre alguma coisa fora de nós. Por isso nós achamos nada mais natural de Deus se voltar para nós fazer alguma coisa. Afinal de contas, não foi Ele que nos criou? Ele nos criou, mas não do jeito que nós estamos. O jeito como nós estamos, o jeito como o mundo está. Irmãos, como nós que fizemos isso? Pela nossa desobediência, nosso afastamento, nossa rebelião contra Deus, nós trouxemos a maldição sobre nós. Vamos lembrar aqui, porque pode ter alguém que não entende bem, a gente fala em maldição e você pensa naqueles filmes lá de Hollywood todo, com as pessoas com a cabeça rodando assim, e demônios andando de quatro no teto. Não, maldição é a resposta da santidade de Deus à pecaminosidade humana. Diabo, por exemplo, não pode amaldiçoar ninguém. O diabo não tem poder de trazer maldição. Ele pode até se tornar uma maldição na vida de alguém, mas nunca isso acontece sem que Deus esteja controlando mesmo isso. E vamos lembrar, se você pensou em Jó, pensou errado, porque o diabo não foi uma maldição na vida de Jó. O diabo foi um instrumento para que Jó crescesse e conhecesse ainda mais a Deus, e trouxesse glória ao Senhor e se preparasse para a glória que o Senhor tinha para ele. Então Deus não tem a obrigação de nos amar, nós precisamos levar em conta, como está no texto, e o texto mostra isso, as consequências da queda. Não estamos falando aqui de um grupo de pessoas atrapalhadas, nós estamos falando de um grupo de pessoas más. Como Jesus disse, não há ninguém bom. Como o apóstolo disse, não há ninguém bom. Alguém procura Jesus e diz: bom mestre, ele fala: por que você me chama de bom? Não há ninguém bom a não ser um que é Deus. A não ser que você esteja dizendo que eu sou Deus, você está fazendo uma afirmação vaga. O apóstolo Paulo, repetindo o profeta Isaías, diz: não há ninguém bom, ninguém que entenda, todos a uma se corromperam. Essa é a nossa situação. Portanto, nós precisamos levar isso se queremos entender realmente o texto. Feito isso, há 3 coisas que eu quero marcar para você no texto, na mensagem dessa manhã. O nosso tema, você lembra? O ofensivo amor de Deus. A primeira coisa: Deus ama um mundo que já está condenado. Eu vim caminhando para esse ponto agora, quando acabei de falar sobre levar em conta os efeitos da queda.
O Senhor Jesus disse: Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O mundo já está condenado. Jesus não veio para o mundo para condená-lo. Ele não precisa fazer isso. No final dos tempos, ele apenas vai lavrar a sentença, mas a condição já está presente. Somos um mundo condenado por causa da nossa rejeição a Deus. Rejeitamos o nome do Filho de Deus, porque no passado rejeitamos o nome santo de Deus. Nós rejeitamos Deus desde o começo. As pessoas que são religiosas vivem em religiões construídas pelos próprios homens. Até cristianismo modificado e adulterado pelos seres humanos. Essas pessoas estão condenadas. Não significa que elas amem a Deus, não significa que elas creem no nome do Filho de Deus. Significa, na verdade, que elas estão dizendo assim: tudo bem, o Senhor mandou Jesus para morrer por nós, mas nós temos uma ideia melhor aqui. Vamos adicionar isso e mais aquilo outro à fé em Jesus. A fé em Jesus só não vai resolver, mas nós temos aqui um modo, um método de você alcançar isso. Jesus veio para um mundo que já está condenado. Não vai ficar. A presença de Jesus no mundo apenas torna mais clara a condenação. Mas essa é a sua situação, essa é a minha situação quando Cristo não está em nossas vidas. Quando você olhar ao seu redor, você tem uma opção, duas opções, entre duas escolhas você tem uma para fazer. Ou você vai olhar as pessoas a partir do que elas apresentam aos seus olhos, aos seus ouvidos, aos seus sentidos, e aí você pode dizer: não, mas tem gente muito boa no mundo. Ou você vai olhar no mundo a partir do que a Escritura e do que o próprio Senhor Jesus disse. É o Senhor Jesus quem vai dizer mais tarde no mesmo Evangelho: o mundo jaz no maligno. Não foi o apóstolo Paulo, porque tem gente que fala que Paulo não entendeu bem o Evangelho, que ele alterou alguma coisa. Bom, eu não acho isso, mas o Senhor Jesus mesmo fez a afirmação: o mundo jaz no maligno. Essa é a condição. Então você precisa escolher se você vai ficar olhando as pessoas de acordo com o que elas apresentam a você, ou se você vai olhar para o mundo como Deus o vê quando não se crê em Cristo. Certamente as pessoas são diferentes entre si, mas a diferença de pecaminosidade humana não é determinada pela índole humana, é determinada pela quantidade de graça comum que Deus dispõe sobre a raça humana. Ainda é Deus que faz com que pecadores como nós sejam capazes de viver em sociedade. O mundo que Jesus amou, o mundo que Deus amou, é um mundo que já está condenado. A segunda coisa é um mundo que se sente ofendido pelo amor divino. Você viu aqui? A condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Por quê? Porque as suas obras eram más. E Jesus continua: pois todo aquele que pratica o mal detesta a luz. Detesta a luz. Se você traduzir a palavra original por odeia, ainda é uma boa tradução. Detesta a luz e não quer nada com ela. Não se aproxima dela, para que as suas obras não sejam reprovadas. Nós entendemos hoje muito bem o verbo ofender, não é? Não entendemos não. Entendemos não. A gente está acostumado a ouvir, mas não quer dizer que a gente entenda. Né? Hoje a palavra é usada para eu até me impor em certas situações. Aliás, alguém já disse numa matéria que os identitários, aquele pessoal que quer ser tratado de forma específica, longe do que a própria ciência aponta, inclusive, eles são pequenos tiranos entre nós. E eu me lembro de uma charge, que hoje é chamada de meme, né? Essas coisas mudam com o tempo, né? Uma charge que tem assim: 1960, o pai ensinando para o filho: qual é a palavrinha mágica quando você quer alguma coisa? Qual é a palavrinha, crianças? Por favor. Agora, 2021, qual é a palavrinha mágica quando você quer alguma coisa?
me sinto ofendido. Estou ofendido. Você me ofendeu. Não importa se houve ofensa. Isso não conta. Ninguém quer olhar para o fato objetivamente. Quer olhar para os sentimentos. Lembra da revolução afetiva que já mencionamos desse púlpito? Não, do outro, aquele lá. Mas a verdade ainda é a mesma. Lembra da revolução afetiva? É justamente isso. Não importa o fato. Não importa se houve ou não ofensa. Importa que eu me senti ofendido. Então nós não entendemos realmente a palavra. Ela foi esvaziada, foi realinhada de acordo com certas ideologias. Mas o fato é aqui que o mundo se sente ofendido pelo amor divino. O amor divino incomoda. É por isso que a gente precisa alterar o sentido de amor, como eu falei há pouco. A gente tem que adulterar o sentido de amor. Porque o amor divino é esse aqui. É esse que envia ao mundo Jesus para morrer. Só que Jesus não é só um sujeito que morre pendurado numa cruz. Ele é luz. Ele ilumina. E logo no início desse evangelho, João fala sobre isso. Ele é a luz que, vinda ao mundo, ilumina todo homem. O que acontece quando ilumina todo homem? A toda pessoa, a todo ser humano. Aparece o que você está fazendo. Por que as pessoas que querem fazer alguma coisa feia buscam os cantinhos escuros? Mas se bem que hoje nem é assim, né? Hoje, às vezes, em plena luz do dia, o mal está cada vez mais evidente. Mas a verdade é que ainda a maioria das pessoas busca o lugar oculto, as sombras. Porque ali ela pode fazer sem ser julgada. Não me julgue, não me condene. Você já está condenado. A luz vem, ilumina e mostra. Você já acendeu uma sala, chegou na cozinha assim, teve aquele grande desprazer de acender a luz da cozinha e ver baratas lá? Você já viu se elas ficam lá olhando para você? Oi? E que você acende a luz, as baratas somem. Para onde elas vão? Para os cantos escuros, para as sombras. O pecado faz isso exatamente com o ser humano. A luz veio e nós ficamos ofendidos. A gente prega o amor de Deus que diz, olha, vem, eu vou mudar você. Não, eu não quero ser mudado. Se você quer fazer alguma coisa por mim, Deus, faz. Mas deixa-me do jeito que eu sou. Me deixa assim. Não mexe comigo. O amor é ofensivo, porque ele já chega iluminando. A primeira coisa que ele faz é, olha, o seu verdadeiro estado. Me lembro quando minha mãe tinha que tratar de alguma coisa. Uma vez ela quis me dar uma injeção. Minha mãe ficava uma injeção, né? Então, estava doente, ela tinha alguma coisa lá, veio para ficar uma injeção, né? E nenhuma criança compreende isso muito bem, não é? Eu me lembro que eu já não era nem tão criança assim, né? Sei lá, tinha 6, 7 anos. Quando ela veio, eu me lembro que eu saí assim, não, mãe, peraí, agora não. Você não me deu tempo para me preparar. Você acha que minha mãe ouvia isso? Mas eu estou preparada, pronto, tá lá a injeção. Né? A gente não gosta disso, a gente não gosta que se revele o verdadeiro estado. Irmãos, quantos atores, atrizes que a gente admira, né? Porque tem atores que a gente admira, não só pela capacidade técnica, pelo talento, mas também pela própria vida fora dos palcos e das telas aí. Mas às vezes você, quando chega perto, ou quando a vida desse ator, dessa atriz, desse cantor, dessa cantora é ceifada, repentinamente, aí você vai descobrindo o que essa pessoa tinha que fazer para continuar com aquela imagem. Ah, morreu de overdose. Você pensa o quê? Que a pessoa saiu um dia, hoje eu vai dar minha corridinha, eu vou lá comprar droga, eu vou comprar logo um montão e usar. Não, um processo que vem. E a imagem está lá, todo mundo bem. Ninguém percebia o sofrimento. Ninguém percebia o sofrimento. Logo que eu comecei a trabalhar na empresa onde eu trabalhava, poucos dias depois que eu cheguei, uma colega muito triste, uma colega muito mais antiga, conversando com colegas mais antigos, muito triste lá, falando, ela se suicidou porque estava enfrentando isso, mas ninguém sabia disso. Falavam de uma colega que eu não conheci e que havia se suicidado e que todo mundo ficou estarrecido. Ela não falou com ninguém, ela não disse nada, ninguém sabia, parecia que estava tudo bem. Nós não gostamos de que vejam a nossa condição nem quando estamos desesperadamente precisando de ajuda. É por isso, irmão, que você não pode ficar esperando uma pessoa necessitada pedir ajuda sempre.
Uma moça no metrô de Nova York estava parada assim quando ela viu outra moça perigosamente próxima da linha do trem. E ela chegava cada vez mais perto, e cada vez mais perto. E ela ficou ali. Será que aquela menina está pensando em se jogar na frente do trem? E enquanto ela pensava isso, os pensamentos começaram a rodar na cabeça dela. Talvez eu tenha que falar alguma coisa. Chega lá, mas e se não for? Eu vou passar vergonha. Chega lá, está tudo bem? Você está querendo fazer o que aí? E não for nada, ela só estiver curiosa, querendo olhar os trilhos ou o trem. E ela continuou pensando, peraí, se ela estiver realmente querendo se atirar na frente de um trem, se suicidar, é melhor eu passar vergonha. E ela foi lá falar com a menina. E aquela garota ia se atirar. Ela chegou perto e conversou, e perguntou, e começou a chorar. Não dá para esperar sempre as pessoas pedirem ajuda, porque a nossa natureza é das trevas. O Evangelho de João coloca isso. Jesus é luz, nós somos trevas. A ideia de que Nicodemos foi procurar Jesus à noite pode significar uma série de coisas. Ele estava com medo, talvez ele não quisesse atrapalhar os afazeres de Jesus, que era um mestre muito ocupado durante o dia, mas é muito significativo que ele faça isso à noite. Nicodemos está em trevas, e não só as físicas. E as trevas das nossas almas, irmãos, impedem-nos muitas vezes de pedir ajuda, mesmo quando estamos desesperados. Em grande parte, nós estamos ofendidos quando alguém chega aí, você está precisando de ajuda, olha a sua condição, olha para onde você está indo, olha para onde a sua atitude está te levando. Gente, você não me entende, você não sabe o que eu estou passando, você não está no meu lugar, você não sabe, não me conhece, ou qualquer outra coisa. Portanto, fazemos isso com Deus também. O amor divino nos ofende, porque Ele chega iluminando, porque Ele chega dizendo, você precisa ser salvo. Várias vezes no texto Jesus diz, Deus enviou para que tenha vida, porque Ele não tem vida eterna. Deus enviou seu Filho para que ele seja salvo, porque ele está perdido. Deus enviou seu Filho porque o mundo está condenado. Deus enviou seu Filho porque o mundo está em trevas. Não, Senhor, não estamos. E os próprios fariseus e os próprios judeus, pelo menos vários deles, diziam, não, nós não estamos desse jeito como você está dizendo, não. Quando Jesus diz, vocês precisam ser libertados pelo Filho, ele diz, não somos escravos de ninguém, e Jesus tem que lançar mais luz. Todo que comete pecado é escravo do pecado. Portanto, esse é o segundo ponto, a segunda palavra, o mundo que Jesus veio para salvar, para quem o Pai enviou o Filho para morrer em lugar dele. É um mundo que se ofende e se sente ofendido pelo amor de Deus. O amor de Deus é tão claro, tão nítido, tão objetivo, tão definido, que ofende o pecado. Terceiro e último ponto. Esse mundo é um mundo que precisa ser transformado, e aí você sabe, mas eu não sei se você já pensou qual é o dilema de Deus aqui. Esse mundo precisa ser transformado para poder amar a Deus. Esse mundo que Ele veio salvar, esse mundo por quem Ele veio morrer, esse mundo que está em trevas, esse mundo que se ofende com o próprio amor de Deus, é um mundo que só vai amar a Deus se primeiro for transformado pelo próprio Deus. E aí eu volto lá para a historinha das esposas de Stepford. Aqueles homens, aquela mulher descobre que um amigo do marido dela, que ele conheceu ali agora na cidade, tinha sido um engenheiro da Disney. Isso não aparece nos filmes, aparece no livro. Um engenheiro com aqueles brinquedos, que eles tinham descoberto um jeito de transformar as suas mulheres, num certo processo, em robôs. É por isso que elas eram tão maravilhosas. Eu não sei se algum homem aqui já pensou em fazer isso, né? Eu espero que não, porque você realmente gostaria de ser amado por alguém que você apertou um botão para amar você? Aquela pequena cidade, todo mundo estava fazendo exatamente isso. Elas eram dóceis, amorosas, cuidadosas, porque elas tinham sido reprogramadas, tiradas da sua natureza comum, para agora modificadas. Amassem seus maridos. Não é isso que Deus faz quando Cristo transforma o coração humano. Mas primeiro,
O mundo precisa ser transformado, senão esse mundo nunca amará a Deus. Acredite, você nunca amaria a Deus realmente se Ele não tivesse transformado você. Essa é a primeira coisa que a gente precisa pensar aqui agora. Nós acabamos de orar aqui, confessando que não amamos a Deus como deveríamos. Não, isso é verdade. Nenhum de nós ama a Deus como deveríamos amar a Deus. Ao longo do nosso dia, colocamos várias coisas no lugar dele, nos arrependemos, vamos lá e tiramos, de repente despertamos e tiramos aquilo de lá, mas não amamos a Deus como deveríamos. Deus é tão gracioso em seu amor, que Ele não exige isso de nós. Meu irmão, que eu e você amemos a Deus em qualquer grau já é obra da graça, já é obra de Deus. Porque nós não amaríamos de forma alguma se Ele não tivesse trabalhado em nós. A segunda coisa sobre o mundo que precisa ser transformado por Deus para amar ao próprio Deus, é que não tem nada a ver realmente com aquela história que eu contei agora do livro. Deus não fabrica robozinhos, Deus não coloca uma programação nova em nós. Deus muda o nosso coração para um coração que agora faz escolhas santas. Ele não programa você, a escolha é sua. É por isso que mesmo depois dessa transformação, nós ainda precisamos vir aqui e confessar que não amamos a Deus como deveríamos. Porque você não foi reprogramado. Você não foi transformado numa espécie de androide. Seu coração foi transformado. Você olha para Cristo, vê a luz e agora corre para ela diferentemente do que fazia antes. Você vê a Cristo, corre para Ele e crê nele. Você crê no Filho unigênito. Por isso você vai para a luz, para que as suas obras agora sejam manifestas, porque feitas em Deus, a palavra, a expressão que significa feitas nele. É porque é Ele que faz em você. Ele é o ambiente e o único ambiente possível onde você é capaz de fazer obras, de produzir coisas que agora, ao invés de correr para os buracos escuros, você se apresenta na luz. E você olha e você vê, ainda não estou bom, ainda não estou bem, ainda não estou como eu pensei que poderia estar. E aí, Ele desce sobre você a justiça do Filho. A justiça do Filho, irmão, é a coisa mais bela aos olhos do Pai. Quando Ele olha para você, Ele não vê aquilo, Ele não vê as manchas, Ele não vê a imperfeição, Ele vê o Filho. A condenação foi retirada, o Filho tomou sobre si a condenação. Para nós, restou a graça, restou a luz, restou a santidade do Filho. A gente não se aproxima desse culto baseado na santidade da gente. A gente não ora a Deus no recôncavo do nosso lar por causa da santidade que nós tenhamos e devemos ter. Nós sempre nos aproximamos de Deus, fundamentados, recobertos, revestidos, apoiados na santidade do Filho. Então Deus não criou robôs. A transformação é essa, tão evidente que ela é uma coisa graciosa, maravilhosa, poderosa, misteriosa, que você não ama perfeitamente. Se você o fizesse agora, nesse estado de coisas, você seria um robô, seria um androide. Deus não está fazendo isso. Deus não está criando seres humanos perfeitos, não. Ele está transformando pecadores à imagem do seu Filho. Nosso crescimento, irmão, vai por toda a eternidade. Toda a eternidade. Por isso que eu digo que o céu vai ser tudo, menos chato. Tira aquela ideia de nuvenzinha, se você tem, de tocar harpa, de vestir um hobby. Não vai ter nada disso não, tá? Toda a eternidade para descobrir as maravilhas do Filho em nós. Eu encerro com uma única aplicação, então. Para mim, no final, uma única aplicação, ela tem implicações. Tá? Um texto pode ter várias aplicações. Eu vou fazer uma só. E ela tem algumas implicações também. E a aplicação é essa. Não tem como Deus não fazer tudo por você. Vira para o seu irmão e fala, não, faz isso não. Depois começa com esse negócio, a gente começa a fazer, acha que é legal, né? Mas essa era uma boa frase para você falar, desde que você conheça bem a doutrina, porque senão você vai falar bobagem. Você sabe como essa frase pode ser usada, e é usada por muita gente que não está entendendo a Bíblia? Mas eu estou afirmando aqui, fundamental nas Escrituras, não tem como Deus não fazer tudo por você. Porque a Bíblia diz isso.
Você pode me acusar de muita coisa, mas você não vai conseguir me acusar de pregar qualquer outra coisa que não seja o Evangelho. Romanos 8,32. Aquele que não poupou seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será, e a pergunta é retórica, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Não tem como Deus não fazer tudo por você. Acredite, eu fiquei tentado a falar, repita para o seu irmão aí. Porque essa verdade é muito maravilhosa. Não tem como Deus não fazer tudo por você. Ele deu o Filho. Amou de tal maneira que deu seu Filho. O que resta mais? O que tem mais para dar? A coisa mais preciosa, lembra da Trindade na eternidade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, dizendo constantemente um para o outro, você é glorioso. A tua santidade me alegra. Imagina isso na Trindade ali, e de repente o Filho sai desse contexto, porque o Pai o dá para morrer, para sofrer, para morrer, para derramar seu sangue por um mundo que já está condenado, por um mundo que se sente ofendido, por um mundo que, se não for transformado, não vai amá-lo. Ele deu tudo. O Filho, e o Filho se deu. Não tem como Deus não fazer tudo por você. 4 implicações. Primeiro, Deus sempre vai cuidar de você como um pastor de suas ovelhas. João 10,11, eu sou o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Segundo, Deus nunca fará nada que possa fazer mal a você. Romanos 8,28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Não fala que todas as coisas cooperam para o conforto. Não, nem sempre será confortável. Não fala que todas as coisas cooperam para facilitar tudo. Não diz isso. Mas diz categoricamente, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, dos que são chamados segundo o seu propósito. Uma história que eu li num livro e que conta como um pastor cuida das suas ovelhas. Então esse pastor estava contando o seguinte, olha, tem uma ovelha lá, você sabe, no meio do rebanho, eu estou contando para outros, né? Tem sempre uma ovelha que é rebelde, né? Pô, deixa eu dizer, quando tem uma só, já está muito bom. Tem uma só, está muito bom. Aí tem uma ovelha lá que é rebelde. Aí o que ele faz? Ele pega e puxa ela de volta. Ela vai e ele empurra ela para cá. Aí, no dia seguinte ela faz a mesma coisa e continua fugindo para longe do rebanho. Às vezes chega a pular cerca. Ovelhas não costumam fazer isso, mas de vez em quando ele vai lá e de forma ainda mais contundente dá-lhe uma varada e traz ela de volta. Mas ela não aprende, ela continua vindo. Ele falava isso, essa ovelhinha que eu tinha, ela fazia isso. Então um dia eu peguei ela, saí, no dia que estava chovendo, levei para uma gruta onde eu abriguei as ovelhas lá, e aí eu peguei ela e trouxe bem para junto de mim. E abracei a ovelha ali. Enquanto ela estava abraçada comigo, eu peguei a perna dela, quebrei a perna. Enquanto ela chorava de dor ali, gemia de dor, eu abracei mais ela, fiquei com ela e fui colocando a perna no lugar e coloquei tala e firmei a tala com um fio, com barbante e deixei ela ali comigo, acalmando ela, porque eu havia quebrado a perna dela. E nos próximos dias eu pegava aquela ovelha, ela não podia andar, eu colocava ela sobre os ombros e andava com ela para cá e com ela para todo lugar onde eu ia levando o rebanho. Até que eu coloco ela no chão para ela começar a andar. Finalmente a perna dela fica boa. Eu tiro aquela tala. Ela nunca mais se afasta de mim. Ela passa a andar junto comigo o tempo todo. Então nem sempre é para conforto. Nem sempre é para facilitar. Às vezes dói. Mas é sempre por bem. Deus cuida de você como pastor. Deus nunca faz nada que possa fazer mal a você. Terceiro, Deus usará você para trazer luz a um mundo em trevas. Filipenses 2, 14 a 16. Façam tudo sem murmuração nem discussões, para que sejam irrepreensíveis e puros,
filhos de Deus inculpados no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês brilham como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida. Irmãos, o mundo que nós estamos vendo aí hoje no Brasil, e se falando no Brasil já vem há algum tempo isso, não é de agora, né? Já vem há vários anos, pervertido, corrupto. Sempre foi assim o mundo. Foi para esse mundo que você foi enviado. Nós não fomos enviados para uma colônia de férias, para um grande retiro enquanto a parousia, a volta de Jesus não vem. Nós fomos enviados como o Filho também foi. E ele vem espontaneamente para um mundo pervertido, corrupto, em trevas. E nós brilhamos como luzeiros nesse mundo. Deus usará você para trazer luz ao mundo que está em trevas. Quarta e última implicação. Deus glorificará você no futuro. Salmo 73, 24. Tu me guias com o teu conselho e depois me recebes da glória. Lembra do Salmo 23? Ele é aquele que vai adiante, vai junto comigo. E vem atrás de mim. Quando eu entro na casa da glória, ele fecha as portas atrás de mim, depois que eu entro. Então não é só isso aqui, não é só esse cuidado pastoral, não é só esse uso que ele faz como instrumentos de justiça e de iluminação, mas também ele glorificará você. Lembra de Jesus orando por isso? Eu quero que eles tenham a mesma glória, compartilhem, vejam a mesma glória. Ver a glória que ele tinha com o Pai antes do mundo é compartilhar dessa glória. E é isso que ele vai fazer com você, meu irmão, minha irmã. Deus glorificará você no futuro. Por que o amor de Deus é uma ofensa para pecadores? Porque ele nos liberta de uma forma que nos amedronta. Sim, a liberdade dá medo naqueles que estão acostumados com escravidão. Eu me lembro de visitar um campo de extermínio nos arredores de Berlim, e lá fora estava a história no muro de 2 homens que sobreviveram, 2 amigos. E quando eles foram libertados finalmente, eles simplesmente não sabiam o que fazer. Eles sofreram tanto ali, escravizados pela crueldade, pela maldade, que quando eles foram postos já com boa saúde, em liberdade, eles não tinham ideia do que fazer, eles não sabiam mais quem eram na verdade. Eles não sabiam nada além daquilo que eles tinham vivido nos últimos anos. Quem está acostumado à escravidão tem medo da liberdade. E Deus oferece liberdade real, não a que o mundo oferece, que é cheia de condições, armadilha e maldade, cheia de engano. Ele dá liberdade e você fica com medo. Você começa a pensar, não pode ser, isso é muito bom para ser verdade, eu não vou saber o que fazer ali. Não, você não vai saber, mas lembra, ele é o pastor que vai guiar você. O mundo se ofende com o amor de Deus. Por que o amor de Deus ofende pecadores? Porque ele nos ilumina com luz de uma natureza que nos dá segurança, direção e firmeza. Sim, a luz de Cristo amedronta quem está acostumado nas trevas. Você acha que eu tenho que ficar encostado num canto, eu tenho que ficar guardado ali, porque tudo é perigoso. Lembra do Procurando Nemo? As crianças vão lembrar, né? O pai deles tinha medo de tudo depois de uma tragédia acontecida, não é? Não pode sair. Não, anda só, fica aqui dentro de casa. Não sai. Irmãos, hoje nós estamos vendo gente amedrontada assim. Mas esse medo começa com a própria liberdade que Deus nos dá e depois com a luz que vem. A luz nos dá direção, segurança, firmeza, mas nós ainda queremos ficar apoiados nas paredes, nos cantos, nas trevas. Finalmente, o amor de Deus é uma ofensa para pecadores porque ele nos dá entrada a uma glória que nós não compreendemos. Sim, a glória de Deus amedronta quem está acostumado à condenação. Quem está acostumado à condenação tem medo da glória. Ela já tem um efeito sobre nós que é sobre o nosso próprio ser. Mas é mais do que isso. Você viu, todo mundo com a glória, quando aparece, a glória de Deus aparece, a pessoa já fica, né, cai por terra. A glória enchia o templo, o pessoal saía. Porém, é mais do que isso. Nós estamos acostumados à condenação. E Deus nos promete glória acima de toda capacidade nossa de percepção, de previsão. Nós ficamos amedrontados. Mas a única coisa que a gente pode fazer por causa do amor de Deus, expresso na entrega do Filho,
que só pode ser descrito nessa expressão de tal maneira, é fazer o mesmo convite que o apóstolo faz em Efésios 5,14. Desperte você que está dormindo, levante-se dentre os mortos e Cristo o iluminará. Então, meu irmão, se você já foi iluminado, venha para a luz, ande para a luz. Pense na glória, medite na glória. Viva na liberdade dos filhos de Deus. Se você ainda não foi iluminado o apelo apostólico do Evangelho está aqui, desperte. Você que está dormindo, lance dentre os mortos e Cristo te iluminará. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Na sua cabeça, vamos orar. Pai querido, muito obrigado pela grandiosidade do teu amor, dignificado ainda mais, Senhor, por causa da pecaminosidade daqueles que vieste salvar. Nós te louvamos por isso. Muito obrigado. Desperta-nos, inclusive aqueles que já foram despertados, para que não vivamos pelos cantos, para que não vivamos como quem não tem liberdade, quem não foi iluminado, quem ainda está condenado, Senhor. Nós te louvamos e te glorificamos por Cristo Jesus e pedimos que tu alcances com a tua palavra todos os que aqui estão, os que vierem a ouvir essa mensagem pela gravação. Produz, Senhor, os frutos para os quais Cristo foi enviado ao mundo. Oramos assim em nome de Jesus.